Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franquilina da Silveira, né? Mais um dia abençoado por Deus. Estamos aqui para mais uma aula de educação física. Nossa aula hoje vai ser uma aula teórica, certo? Uma aula muito interessante, onde nós iremos aprender algo interessante também, que vai nos alegrar muito, né? Que vai nos deixar muito feliz, porque quando se trata de educação física, se trata de coisas, de fatores importantes para o nosso corpo, para a nossa mente, né? Então, por isso que se torna importante, certo? Então, mas antes de nós começarmos a ver os nossos slides sobre a educação física teórica desta semana, exclusivamente de hoje, né? Eu queria orientar vocês para a questão da preservação contra o Covid-19, contra o coronavírus, certo? Continue ao sair evitar aglomerações, use máscara, use álcool em gel, lave as mãos com água e sabão, não compartilhe objetos pessoais e quando você chegar de algum canto, lave as suas roupas. Isso vai ajudar para que esse vírus não ele se espalhe, né? Sabemos que estamos quase chegando no final, acredito que logo nós vamos sair dessa situação com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então conto com a participação de todos, conto com a contribuição de cada um de nós ajudando a nós estamos ajudando a nossa família, nós estamos ajudando as pessoas que nós amamos. Então, meus queridos e minhas queridas, muito atento para esses cuidados, tá certo? Então, agora nós vamos para nossos slides, né? Nós vamos agora para o estudo sobre a educação física, sobre a aula teórica. É uma surpresa que está vindo aí para cada um de nós, tá bom? Um abraço, vamos lá para os nossos slides agora. Pronto, meus queridos alunos, vamos aqui para o nosso slide. Nós estamos aqui na nossa 11ª aula de Educação Física, né? Professor Valdeon, hoje é 7/5 de 2021, mês de maio. Então, nós vamos continuar com a unidade temática, ginástica, né? Habilidade de conhecimento, discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde, beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios científicos, midiáticos, etc. Os objetivos específicos, ginástica de condicionamento físico, a calistenia, musculação, step, ginástica aeróbica, localização, treinamento funcional e outras variações. Objeto de conhecimento, ginástica de condicionamento físico. Nós vamos dar continuidade à ginástica de condicionamento físico, né? Vamos lá? Pronto. Meus queridos, mas assim, antes de eu começar a falar propriamente dito da ginástica de condicionamento físico, certo? Que é o nosso conteúdo, que é o conteúdo de educação física, eu queria abrir um parêntese aqui, eu queria fazer uma pequena revisão de um conteúdo que é lá de português, né? Mas como é que é isso, professor? Português e educação física não tem nada a ver, né? Tem a ver sim, é porque as nossas turmas, a escola, ela não tá tendo, então foram feitas agora umas avaliativas e foi percebido que algumas habilidades estão defasadas, né? E como a educação física faz parte de linguagem e códigos de linguagem, e linguagem tem a ver com português, então nós vamos fazer aqui uma breve revisão dessa habilidade sobre conjunção, certo? Que é para você ficar mais por dentro. Aí logo em seguida nós vamos estar entrando no nosso conteúdo propriamente dito, certo? Conjunção. Mas na verdade o que é conjunção? Conjunção é a palavra variável que relaciona duas orações ou dois termos que exercem a mesma função. Ou seja, conjunção ela liga. É uma palavra invariável que ela liga duas orações, né? Tornando as duas ajudando a outra para a sua formação, As conjunções que relacionam orações independentes ou sintaticamente equivalentes são chamadas de conjunções coordenativas. Então, as conjunções coordenativas
são as orações independentes, certo? São as conjunções que relacionam, que ligam, certo? Que ligam orações independentes ou sintaticamente equivalentes, ou seja, onde uma oração ela não depende da outra para ter uma formação. Já as conjunções que relacionam orações dependentes, ou seja, que ligam a oração principal a uma oração que lhe é subordinada, são chamadas de conjunções subordinativas. Já nas conjunções subordinativas, uma oração ela depende da outra, certo? É como se fosse o seguinte, ela só nas orações subordinadas, uma só oração ela não consegue estar completa, ela precisa de uma oração subordinada para ela ficar completa, tá certo? Então, nós temos aqui as principais conjunções coordenativas, nós temos a classificação aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Nós temos o sentido de cada um, adversativa, aditiva, sentido de adição, soma. Adversativa, posição, contraste, oposição, contraste. Alternativa, alternância, exclusão. Conclusiva, conclusão, explicação, e explicativa, justificativa, né? Nós temos as principais conjunções: aditiva, e, nem, mais, também, adversativa, mais, porém, contudo, todavia, entretanto, as alternativas, ou, ora, já, quer, conclusiva, que logo, pois, proposto ao verbo, portanto, e explicativa, pois, anteposto ao verbo, porque, que. Então, aqui são alguns exemplos de conjunções coordenativas, né? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos de conjunções, por exemplo, conjunções aditivas, que tem a ideia de adição. Maria Luísa caiu no recreio e foi levada para o hospital, certo? Observe que nós temos duas orações onde elas são independentes, onde uma não depende da outra. Eu posso muito bem dizer, Maria Luísa caiu no recreio. Todos vão entender. Eu poderia fazer separado também, Maria Luísa foi levada para o hospital, e todos vão entender também. Então, são duas orações independentes que não dependem uma da outra. Outro exemplo, minha vizinha não foi à festa, nem avisou que não ia. Ou seja, se eu falar, minha vizinha não foi à festa, eu vou entender. Se que ela não foi. Também se eu falar, minha vizinha avisou que não ia. Minha vizinha nem avisou que não ia. Certo? Então, são duas orações independentes, uma que não depende da outra. Já conjunções adversativas, que é oposição, Gisele desistiu de comprar um automóvel, porém, ela tem vontade de possuir um veículo. Então, condição adversativa, né? No caso aí, porém. Ou seja, Gisele decidiu de comprar um automóvel, entendo perfeitamente. Porém, ela tem vontade de possuir um veículo, entendo perfeitamente também. Então, uma não depende da outra. As pessoas gostam de consumir, mas ninguém está comprando roupas atualmente. Também aí nós temos duas orações que são independentes. Aqui nós temos as orações subordinadas, conjunções subordinadas, exemplo de conjunções subordinadas. Nós temos as entregantes, causais, condicionais, consecutivas, comparativas. E nós temos aqui o sentido de cada um. Nós temos aqui as principais conjunções, por exemplo, integrante, que, se, causais, causa, motivo, porque, como já, que, visto que, condicionais, condição, que, se caso, desde, que, contanto que, as consecutivas também tem aí, as comparativas também estão aí. Vamos aqui para um exemplo, né? Nós temos mais aqui ainda, as conformativas, concessivas, temporais, finais, proporcionais. E estamos aqui com uma tabela mostrando, né? Conformidade, concessão, tempo, finalidade, proporção. Nós temos aqui as principais conjunções subordinativas também. Agora vamos aqui para os exemplos. Exemplo de conjunções. Pegamos aqui conjunções causais, né? Elaborei o projeto na minha casa, visto que sou engenheiro. Então, aqui, nós temos aqui a conjunção visto que é uma conjunção causal, ou seja, nós temos duas orações, onde uma depende da outra, certo? Por isso que elas são dependentes, uma depende da outra. Elaborei um projeto da minha casa. Fica assim meio vago, visto que sou engenheiro. Completou a oração.
Nós temos um exemplo aqui de condições condicionais. Se eu conseguir estudar toda a matéria, poderei sair. Então, a condição, eu só vou sair se eu estudar toda a matéria. Então, uma oração está completando a outra. Se é uma oração, uma condição condicional, né? Se eu conseguir sair, se eu conseguir estudar toda a matéria, preciso de alguma coisa para completar, poderei sair. Então, poderei sair é outra oração que vai estar subordinada à primeira. Condições temporais, quando fui à igreja, encontrei a Chiquinha, né? Ou seja, quando é a condição temporal, da ideia de tempo. Quando fui à igreja, caminhei o vago, encontrei a Chiquinha, então está completando, por isso que é uma oração subordinada. Condições finais, escova os dentes a fim de manter a saúde bucal, a fim de, né, finalidade. Por que eu escovo o dente? Para ter a boca, a saúde bucal. Então, uma oração, escova os dentes, ela precisa de manter a saúde bucal. Uma oração depende da outra, então por isso que elas são oração subordinadas, tá certo? Então, meus queridos, pronto, eu trouxe aí só uma pequena explicação sobre as conjunções, né? Subordinada e coordenada, certo? Depois você olha bem direitinho que vai dar certo. Agora nós vamos para a nosso conteúdo, né? Nosso conteúdo propriamente dito de educação física desta semana, ginástica de condicionamento físico, né? Durante a história, a humanidade criou diferentes formas de ginástica. Dentre elas estão aquelas que alguns estudiosos classificam como ginástica de condicionamento físico, né? Nessas formas de ginástica, em geral, os participantes, realizam movimentos corporais com o objetivo de melhorar a sua condição física, certo? Então, a característica central da ginástica de condicionamento físico é melhorar a condição física do praticante. Ou seja, o praticante ele realiza esses movimentos para melhorar a sua condição física. Essa é a característica central da ginástica de condicionamento físico, né? Exemplo de ginástica de condicionamento físico é a ginástica aeróbica, que nós já vimos, a ginástica localizada, a ginástica laboral, a hidroginástica, a musculação, etc., que nós já até vimos nas aulas anteriores. Nós temos aqui força, resistência, flexibilidade e equilíbrio são exemplos de capacidade física que o nosso corpo possui, certo? Então, se eu perguntasse para você, alguém perguntar para você, o que são capacidade física? É a força, é a resistência, é a flexibilidade e o equilíbrio que o nosso corpo possui. Então, são chamados de capacidade físicas, né? É natural que determinadas pessoas tenham algumas dessas capacidades mais aprimoradas do que as outras, pois elas podem ser melhoradas com a prática regular de exercícios físicos, entre outros fatores, né? E sabemos que quanto mais você faz uma sequência de exercício físico, de alongamento, de aquecimento, de preparação, você vai ficar com essas capacidades melhores, né? Por isso que tem pessoas que têm capacidade melhor do que a outra. A força muscular pode ser entendida como a capacidade que permite que o nosso corpo vença uma resistência. Então, se porventura eu perguntar o que é força muscular, como é entendida a força muscular? A força muscular ela é entendida como a capacidade que permite que o nosso corpo vença uma determinada resistência. Por exemplo, para empurrarmos um sofá de um lugar para o outro, precisamos exercer uma força contra ele para podermos vencer a sua resistência e fazermos com que ele se mova. Então, precisamos de força muscular para movimentar os objetos, para empurrar qualquer objeto. Então, a força muscular é entendida como uma capacidade que permite que o nosso corpo vença uma resistência, um objeto. Nós temos aqui as capacidades físicas e exercícios, né? Geralmente utilizamos essa capacidade física ao realizar ações de empurrar, tracionar, elevar. Um exemplo de exercício físico com o qual podemos melhorar a nossa força muscular e a dos flexões dos braços, aqui nós temos agora as flexões.
certo? É chamado de flexão, a gente chama isso aí. Exatamente, que ela vai melhorar quando nós fazemos esse tipo de exercício. A flexão, certo? Ela vai melhorar os nossos músculos, nós vamos melhorar a nossa força e nós vamos melhorar a nossa capacidade de tracionar, de elevar, de empurrar algum objeto. Então, um dos exercícios que é bom que se faça para melhorar a força física é exatamente as flexões que vocês estão observando aí nessa figura. A flexibilidade muscular está relacionada com o grau de amplitude em que conseguimos realizar determinados movimentos. Quanto maior a nossa capacidade de flexibilidade, maior a amplitude do movimento. Então é bem claro, né? Bem claro, entendeu? Quanto maior flexibilidade nós tivermos, quanto maior o nosso corpo for, quanto mais flexível for o nosso corpo, nós vamos ter mais capacidade de exercer, de praticar um determinado movimento. Por exemplo, algumas pessoas conseguem colocar as palmas da mão no chão, sem flexionar os joelhos, enquanto outras não conseguem sequer tocar os dedos dos pés. Então, nós observamos aí 3 imagens. Ó. Temos a primeira que a pessoa está quase encostando nos pés, temos a segunda que ele não consegue, e a outra que ela tem uma flexibilidade muito grande, né? Então, quanto maior a flexibilidade do corpo, nós vamos conseguir fazer os exercícios com mais precisão. Nós temos exemplo aí. Mas como toda capacidade física, a flexibilidade é um elemento que pode ser melhorado com a prática de exercício físico. Ou seja, a nossa flexibilidade, ela tem como melhorar. Ela tem como melhorar. Como é que eu vou melhorar a minha capacidade física, né? Fazendo os alongamentos, né? Os famosos alongamentos, que são exercícios que contribuem para melhorar a flexibilidade, né? Então, se eu estou querendo melhorar a minha flexibilidade, então o que é que eu tenho que fazer? Alongamento. Eu fazendo os alongamentos, eu vou melhorar a minha flexibilidade e eu vou realizar alguns movimentos com facilidade. Então, tenho aqui alguns exemplos, né? De alongamentos. Nós já até vimos um vídeo da aula passada, eu coloquei um vídeo fazendo alguns alongamentos para vocês exercitarem em casa, certo? Mas hoje a nossa aula é prática, teórica, né? Nossa aula prática, nós estamos só mostrando aqui como é. Então, para mim melhorar a minha flexibilidade, eu tenho que fazer esses alongamentos aí, tá certo? Então, aqui tem você sabia, né? Então, aqui umas coisas importantes que é preciso. A falta de exercício de alongamento pode ocasionar o encurtamento dos músculos, podendo diminuir a amplitude dos movimentos do corpo, gerar desconforto e até dores, né? Então, assim, é muito importante, pessoal, muito importante você praticar exercício físico, você fazer alongamento, porque às vezes os nossos nervos, os nossos músculos vão ficar entrevados, vão ficar duros e nós não vamos conseguir fazer alguns movimentos. Então, por isso que é bom, não tem idade, criança, jovem, adolescente, idoso, todos é bom fazer alongamentos, tá bom? Então, nós temos aqui a resistência. Resistência é a capacidade física que permite nos manter realizando um exercício por determinado tempo, certo? Então, resistência, tem pessoas que têm as resistências grandes, tem pessoas que têm resistência pequena, então isso depende muito da questão do preparamento físico que você tem adquirido em um determinado tempo. Então, quanto mais temos, podemos mais tempo conseguir nos exercitar. Então, resistência é como se fosse o fôlego, é como se fosse a força física. Quanto mais nós tivermos resistência, nós vamos conseguir fazer por mais tempo um determinado exercício, tá certo? Então, a depender do exercício que estamos realizando, nosso organismo pode solicitar diferentes tipos de resistência. Por exemplo, durante uma corrida de 4 km, o nosso corpo solicitará resistência cardiorrespiratória, certo? Aí, isso é importante, certo? Então, se eu for fazer uma corrida, certo? De 4 km mais tempo, eu preciso ter uma resistência chamada cardiorrespiratória. Eu preciso ter essa resistência, senão não vou conseguir chegar nem 1 quilômetro. Imagine 4 km, tá certo? Já na realização do exercício da prancha abdominal, durante 30 segundos, precisamos da resistência muscular localizada, certo? Então, assim, para percurso grande, exercício grandes, corridas,
nós precisamos ter a resistência cardiorrespiratória. Já para exercício de tempo curto, nós precisamos ter a resistência muscular localizada, né? Então, nós temos aqui o exemplo de resistência cardiorrespiratória, que precisa dessa resistência, que é quando nós praticamos a corrida de muito tempo, e nós temos aqui um rapaz fazendo um movimento com a prancha lateral, que é preciso nós desenvolver, né, a questão da resistência muscular localizada, certo? Para poder realizar essa prancha, são duas resistências diferentes que nós precisamos ter, a cardiorrespiratória e a muscular localizada. É importante lembrar que dificilmente um exercício irá requerer apenas uma capacidade física para a sua execução. Muitas vezes, para realizarmos um simples exercício, são necessárias várias capacidades físicas. Na prancha abdominal lateral, por exemplo, é preciso força para levar o corpo, equilíbrio para não sair da posição e resistência para permanecer durante o tempo desejado. Então, é como eu disse para vocês. Aí nós precisamos ter a resistência, né, muscular localizada, para ter força para poder aguentar o nosso corpo apoiado no nosso braço. Um exemplo aí. O equilíbrio e a capacidade física de manter-se numa determinada posição sobre uma base. O exercício do avião, que mostraremos na imagem a seguir, contribui para melhorar essa nossa capacidade física. Quando falamos em equilíbrio, estamos nos referindo aqui à capacidade física que nos permite sustentar o corpo em diferentes posições estáticas ou dinâmica contra a gravidade. É necessário incluir nos treinos, desde a juventude, exercícios específicos de equilíbrio, que vão melhorar não só a propriocepção do atleta, como fortalecerão os pequenos músculos que estabilizam as articulações, garantindo assim maior controle e precisão dos movimentos, tá certo? Então nós temos aqui na imagem, né, prática de yoga, que utiliza o exercício do avião. Isso aqui vai ajudar no equilíbrio, vai ajudar na nossa força física, tanto das pernas. Então, é muito bom, é interessante a prática dessa atividade aqui do avião, né? Aí nós temos o método Pilates, tem como característica promover um equilíbrio físico e mental, indispensável para mantermos a consciência de como nos movermos, buscando sempre a integração de corpo na realização de qualquer movimento. Então, nós temos aqui o exercício do avião, tá certo? E temos esse outro tipo de atividade de equilíbrio também, onde esses idosos estão realizando, certo? Todas as formas de exercitação do corpo que foram apresentadas até aqui fazem parte da cultura corporal da humanidade que foi construída pouco a pouco, com o passar dos séculos, né? Boa parte desses exercícios podem ser realizados em casa, nas praças, nas escolas, ou seja, propicie desta cultura e desfrute desses conhecimentos. Então é muito bom você estar praticando atividade física, alongamento, aquecimento, vai ser bom para a saúde, vai ser bom para o seu corpo, vai ser bom para a sua mente, tá certo? Então agora nós temos a atividade, ok? Nós temos uma atividade aqui para você realizar essa atividade, você vai copiar no seu caderno, tá certo? Você vai copiar no caderno, você vai responder, certo? E vai ter até 4 horas da tarde para mim enviar essa atividade. Eu conto com a participação de todos. Primeira questão, quais são exemplos de ginástica de condicionamento físico? Você vai dar alguns exemplos de ginástica de condicionamento físico. Segunda, quais são os exemplos de capacidade física que o nosso corpo possui? Você vai dar exemplo de capacidade física que o nosso corpo possui. Como pode ser entendida a força muscular? O que é a flexibilidade na capacidade física? O que é resistência física? O que é equilíbrio? Aí nós temos aqui uma 7ª questão. Analise as imagens abaixo, em seguida marque com o X aquela em que os praticantes estão realizando exercício com o objetivo principal de melhorar a capacidade
de força muscular, ou seja, quais dessas aqui, onde pode ser mais de uma. Qual dessas imagens os praticantes estão adquirindo força muscular? No item A, eles estão adquirindo força muscular. No item B, eles estão adquirindo força muscular. No item C, eles estão adquirindo força muscular. Ou no item D? Qual desses aí pode ser mais de um? Pode ser dois, pode ser três, pode ser os quatro, certo? Então você vai marcar na imagem onde os praticantes estão adquirindo, melhorar a capacidade da força muscular na sétima questão. Oitava questão, analise as imagens abaixo, em seguida marque com o X aquelas em que os praticantes estão realizando exercício com o objetivo principal de melhorar a capacidade de flexibilidade. Qual desses exemplos aí eles estão tentando melhorar a capacidade de flexibilidade? O item A? O item B? O item C ou o item D? Qual dessas atividades eles estão trabalhando a flexibilidade, né? Nós temos aqui a nona questão, analise as imagens abaixo, em seguida marque um X naquelas em que os praticantes estão realizando exercício com o objetivo principal de melhorar a capacidade de resistência, certo? O burpees, o aganchamento, certo? Ou seja, as duas aí eles estão trabalhando para adquirir resistência, ou seja, se agacha, faz abdominal e pula. No outro, se agacha, levanta. Eles estão trabalhando, as duas estão trabalhando para capacidade de resistência. Se for, você marca as duas, tá certo? Lembrando, pessoal, que essa atividade, vamos lá para a próxima. 10ª questão. O desenvolvimento das capacidades físicas, ou seja, qualidades motoras possíveis de treinamento, ajuda na tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. Então, com o movimento que um atleta está fazendo. Aí a pergunta a capacidade física predominante no movimento representada na imagem o item A velocidade que permite ao músculo executar uma sucessão rápida de gesto em movimentação de intensidade máxima. B, a resistência que admite a realização de movimento durante considerável período de tempo, sem perda da qualidade da execução. C, a flexibilidade que permite a amplitude máxima de um movimento em uma ou mais articulações sem causar lesões. D, agilidade que possibilita a execução de movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção. Então, meus queridos, você vai marcar uma nessa aqui. Então, assim, presta atenção, são 10 questões, certo? São 10 questões que nós devemos fazer, que vocês têm que fazer, certo? E me entregar até 4 horas. Nós temos o quê? Essas 6 primeiras, não só são essas 6 primeiras, são essas 6 primeiras aqui nesse slide, e aqui nós temos mais 4, tá certo? Nessas últimas aqui, nessas últimas questões aqui, não é preciso você copiar essas imagens, não, viu? Basta você colocar a resposta nas últimas. Nas 6 primeiras, eu quero copiado e respondido. Nas 4 últimas, não é preciso copiar, desenhar as imagens, tá certo? Então, eu conto com a participação de todos. Não deixe de fazer essa atividade, porque vai ajudar na sua avaliação que eu vou fazer, tá bom? Então, espera até 4 horas e não deixe de fazer, tá bom? Um abraço. Hoje eu estou à disposição de vocês o dia inteiro. Fique à vontade, ligue, pergunte, mande áudio. Se eu não responder imediatamente, é porque eu vou estar ocupado com outro aluno, tá bom? Mas não deixe de fazer a atividade. Eu aguardo até 4 horas da tarde. Tchau, um abraço, professor Valdel. Pronto, meus queridos alunos, acredito que vocês assistiram aí, né? Assistiram o vídeo, certo? Agora eu vou ficar esperando que vocês mandem as atividades para mim. Nós temos até 4 horas da tarde para receber essas atividades, tá certo? Então, eu conto com a participação de todos e continuo pedindo sobre a questão da prevenção do Covid-19. Nós tomamos cuidado para nós não fazer esse vírus estar evoluindo, né? Nós fazendo isso, nós estamos ajudando o nosso próximo também. Então, meus queridos, que Deus possa abençoar você, que você possa ter uma semana abençoada por Deus
E assim, não esqueça de enviar a atividade para mim, vou estar aguardando. Hoje o dia é especial para você, hoje o dia é totalmente voltado para você. Eu estou aqui à sua disposição. Você pode ligar para mim, pode mandar áudio. Se eu não responder imediatamente, porque eu estou atendendo o aluno, tá certo? Estou à sua disposição, então não deixe de fazer as atividades. Estou aguardando e até breve. Eu acredito que logo, logo nós vamos voltar para as aulas presenciais. Um abraço do professor Valdeon e aguardo as atividades, tá certo? Um beijo e até breve.